Gravando. Tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus Demarque e nessa aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns exercícios de Enem vestibular e eu espero que esses exercícios eles deem conta de todo o conteúdo trabalhado nessa aula. Então, o primeiro exercício que a gente vai trabalhar é um exercício da URGS. As três figuras mostram esquematicamente como se alinhou a limalha de ferro espalhada sobre um vidro sobre o qual havia dois ímãs. Analisando essas figuras, podemos afirmar que as polaridades nos pontos identificados nas figuras eram. Então, daqui a gente tem as respostas e aqui a gente tem as imagens. Então, para a gente analisar isso, a gente vai ter que saber o que acontece quando a gente aproxima dois ímãs um do outro. Então, para isso, eu trouxe uma representação dos ímãs aqui e eu vou desenhar em cima deles para a gente entender um pouquinho. Nós sabemos então que polos opostos vão se atrair. Então, se polos opostos se atraem, o norte vai se atrair com o sul. Então, as linhas de campo elas vão ter mais ou menos essa cara aqui nesse esqueminha. Então, elas vão sair do norte e vão entrar no sul. Caso a gente vire o ímã e coloque polos iguais perto um do outro, o polo norte vai continuar saindo as linhas de campo, só que dessa vez eles vão até o sul do mesmo ímã. Então, as linhas de campo elas vão ter mais ou menos essa cara e esse sentido. E o mesmo vai ocorrer para o outro ímã. Então, as linhas de campo elas vão sair do norte e vão entrar no sul. Elas saem do norte e entram no sul. Então, a gente pode ver agora aqui na imagem. O A e o B, eles estão mais com uma disposição parecida com essa. Então, parece que está saindo de A e entrando em B ou vice-versa. Então, parece que esses polos eles são opostos. Então, pode ser tanto norte com sul, como pode ser também sul com norte. Então, esses dois polos aqui, o A e o B, eles são opostos. Isso vai nos cortar três alternativas. Vamos olhar agora para o de baixo. Nesse aqui, então, a gente tem uma imagem mais parecida com essa disposição aqui. Então, a gente tem algo mais parecido com polos opostos, porque elas formam linhas nesse sentido aqui. Então, eles querem saber se os polos de C e D eles são iguais ou opostos. Então, é como se a gente estivesse olhando para essa imagem. Então, eles seriam iguais, porque seriam como se fosse o sul e o sul, ou o norte e o norte. Então, poderia ser tanto sul aqui e sul aqui, como também o norte aqui e o norte aqui. Vamos dar uma olhadinha agora então na última figura. Essa figura não dá para enxergar tão bem, mas é como se as linhas de campo elas estivessem fazendo isso daqui. Saindo de um e entrando no outro. Saindo de um e entrando no outro. E eles querem saber se os polos de E e F eles são iguais ou opostos. Então, se eles têm essa ligação que não é de repulsão e sim de atração, quer dizer que eles são opostos. Então, aqui pode ser tanto sul e aqui norte, como pode ser também norte e sul.
Então a gente chega à resposta final de que A e B eles são opostos, C e D eles são iguais, porque eles se repelem, e E e F eles são opostos e se atraem. Então a resposta final é letra D. Vamos dar uma olhadinha agora então na segunda questão, que também é da URGS. Um fio retilíneo e muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante, é colocado perpendicularmente ao plano da página no ponto P. Então aqui está o fio. Se o campo magnético da Terra é desprezível em relação ao produzido por essa corrente, então o campo magnético da Terra não vai ter uma interferência aqui, qual é o número que indica corretamente o alinhamento da agulha magnética? Então ele quer saber de qual bússola que faz mais sentido o campo magnético produzido por essa corrente. Então, para isso, a gente precisa saber qual é o sentido do campo magnético produzido por essa corrente. Então, a gente pode descobrir isso pela regra da mão direita. A gente sabe que quando a corrente ela é representada por um ponto, significa que é como se estivesse saindo o fio em direção à tela. Caso essa corrente aqui tivesse representada como um X, isso significaria que a corrente ela estaria entrando na tela do computador, que eu estou falando no caso. Bom, então pela regra da mão direita, a gente tem que o nosso dedão ele vai indicar qual o sentido e a direção da corrente, e os outros dedos eles vão indicar qual é a direção e sentido do campo magnético. Então aqui é uma representação muito feia da nossa mão, em que o dedão ele vai representar o sentido da corrente, para onde a corrente está apontando. No caso, a gente representa a corrente como I. E os outros dedos eles vão representar o sentido e a direção do campo magnético. Magnético B. Então, aqui como a gente tem uma corrente que está saindo da tela, a gente pode botar a mão em cima da tela do computador ou do celular e o dedão vai fazer um ângulo de 90 graus com a tela do celular. Então, quer dizer que a corrente ela está saindo da tela. Então, se a gente representar o dedão como um círculo aqui, os dedos vão fazer um sentido mais ou menos assim. Eu sei que nossos dedos eles não são assim, inclusive está muito mal feito e mal representado nossa mão. A gente tem 4 dedos, né? Então o campo magnético ele vai ter a direção em sentido anti-horário. Então o campo magnético vai ser representado por essa linha aqui, um sentido anti-horário. Então, ele vai ter flechas para representar essas linhas de campo, na verdade, para representar esse campo magnético. Tá. Então ele quer saber quais são as agulhas ou as bússolas que se adequam a esse campo magnético. Então a gente sabe que essa bússola ela vai representar, ela vai se adequar se mantendo na mesma direção e sentido do campo magnético. Então aqui nesse ponto a gente tem o campo magnético para a esquerda. Então essa bússola ela deveria estar na horizontal, apontando uma ponta para a esquerda e a outra ponta para a direita. Aqui nesse ponto o campo magnético ele está para baixo. Essa bússola ela deveria estar no mesmo sentido, com uma ponta para cima e outra ponta para baixo. Então ela deveria estar na vertical. Aqui nesse caso a gente tem o campo magnético mais ou menos na diagonal e a bússola ela está na horizontal. Então ela deveria estar mais ou menos inclinada aqui no mesmo sentido de direção do campo magnético produzido pela corrente.
Aqui no caso 3, a gente tem o mesmo problema do caso 1. Então, essa bússola aqui ela deveria estar deitada, apontando nesse sentido e nessa direção. E a gente chega ao único caso certo da questão, que é o 2. A bússola está representada pelo mesmo sentido e direção do campo magnético produzido pela corrente P. Então, a resposta certa, a única bússola, a única agulha magnética que se adequa ao campo magnético é a de número 2. Então, a gente tem que a resposta certa é a letra B, 2. Vamos então agora para o último exercício que eu escolhi para essa aula. Esse exercício é do Enem, mas eu não lembro de qual ano é. Então, um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, de ferro, aço, níquel ou cobalto. Então, esse enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético é o que a gente conhece como espira, como solenoide. Então, para aumentar a capacidade de carga do guindaste, então, para tu poder levantar mais peso com esse guindaste eletromagnético, qual a característica do eletroímã que pode ser reduzida para a gente poder aumentar essa capacidade de carga? Então, essa capacidade de carga ela está diretamente relacionada com o campo magnético produzido pelo eletroímã. Quanto maior for o campo magnético, quanto mais intenso for o campo magnético produzido pelo eletroímã, maior vai ser essa capacidade de carga. Então, a gente sabe que o campo magnético desse eletroímã ele vai depender do número de espiras, do número de voltas que foram enroladas em volta do núcleo ferromagnético, da permissividade desse núcleo, da corrente que passa por esse fio e pelo tamanho, pelo comprimento desse eletroímã, desse solenoide. Bom, então a primeira alternativa que a gente tem é para a gente diminuir o diâmetro do fio condutor. Então a gente viu na última aula que o diâmetro e a área da seção transversal do fio eles têm uma relação inversamente proporcional à resistência. Então, se a gente diminui o diâmetro do fio condutor, a gente está diminuindo também a área da seção transversal. E se a gente está diminuindo a área da seção transversal do fio, a resistência ela vai aumentar. Pela primeira lei de Ohm, a gente tem que a corrente ela vai ser igual à diferença de potencial dividido pela resistência. E a gente viu que se a área diminui, a resistência aumenta. Então, se a resistência aumentar, a corrente ela vai diminuir. Então, com a corrente diminuindo, a gente volta aqui para o campo magnético. Essa corrente diminui, o campo magnético também diminui. Porque essa corrente ela é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, não vai aumentar essa capacidade de carga do guindaste diminuir o diâmetro do fio condutor. Então, a primeira alternativa ela está errada. Agora, a segunda alternativa é diminuir a distância entre as espiras desse solenoide. Então, a gente tem que o L representa o comprimento total do solenoide. E ele está nos dizendo para diminuir a distância entre essas espiras. Então, se a gente diminui essa distância entre as espiras, a gente vai diminuir o L.
Diminuindo o L, baixando o valor desse L aqui, a gente tem o aumento no campo magnético. E com o aumento no campo magnético, a gente tem uma capacidade de carga do guindaste maior. Então, a resposta certa é a letra B, como eu dei um spoiler sem querer, passando para frente. Mas vamos dar uma olhada por que as outras alternativas elas estão erradas também. Então, a outra alternativa que propõe é a densidade, diminuir a densidade linear das espiras. A densidade linear das espiras ela é dada pelo N dividido pelo comprimento das espiras. Então, se a gente diminuir essa razão aqui, a gente também vai diminuir o campo magnético produzido pelo solenoide. Então, por isso que a letra C ela também está errada. A outra alternativa que tem aqui é a corrente que circula pelo fio. E a gente viu na primeira alternativa que se a gente diminui essa corrente que circula pelo fio, a gente diminui também o campo magnético produzido pelo solenoide. Então a gente também não vai aumentar a capacidade de carga do guindaste. Então a letra D ela também está errada. E se a gente diminuir a permeabilidade relativa do núcleo, a gente está diminuindo esse μ. E se a gente diminui esse μ, que é um fator diretamente proporcional ao campo magnético, a gente também vai diminuir o campo magnético e não vai aumentar a capacidade de carga do guindaste. Então, por isso que essas alternativas elas estão erradas e só a B ela está certa. Por essa aula, então, é só. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, vocês deixam nos comentários. Eu espero que eu tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas ou, enfim, trabalhar o conteúdo que foi produzido durante a aula. E espero vocês na próxima aula. Obrigado e até a próxima.